estou-me a recordar, por exemplo, de uma criança que permaneceu cá há alguns meses e que o pessoal, portanto, lhe faziam as festas de anos. Elas são adotadas e nós verificamos na equipa, habitualmente na equipa existe 1, 2 ou 3 pessoas que se ligam mais àquela criança e que a adotam. Ensinámos-lhe muitas coisas, ele aprendeu connosco a falar, aprendeu connosco a andar, aprendeu connosco a brincar. É um miúdo que esteve no hospital até aos 2 anos de idade. O que vais fazer, Dinis? Um desenho, porquê? Ainda não tens cá o quê? As coisas da escola, pois não? Já falámos com a senhora professora Dulce, não já? E as coisas depois vêm amanhã, não vêm, Dinis? Até lá fazemos um desenho, não fazemos enquanto esperamos pelas tuas coisas da escola? Então vá, vamos à obra. O filme que Dinis estava a ver no portátil é interrompido. É hora de ir até à mini-escola do Serviço de Pediatria do Hospital da Guarda. A professora Paula Afonso tem dias que fica com a sala cheia. Às vezes está a sala apinhada. A semana passada a sala parecia uma verdadeira escola. Surpreendentemente eles aderem e respondem e colaboram. Este é apenas um dos muitos passos ou espaços que existem no Núcleo Hospitalar de Crianças e Jovens em Risco da Guarda. Que núcleo é este? Nós temos um núcleo hospitalar de apoio a crianças e jovens em risco, cuja função, a nossa função, é exatamente ao nível dos serviços de saúde, despistar ou tentar detectar alguma problemática de género social que possa afetar aquela criança ou aquele adolescente. António Mendes é o diretor do Serviço de Pediatria e do Departamento da Criança e da Mulher, onde se insere a problemática social. Temos tido os mais variados casos de abuso sexual, casos de maus-tratos físicos, casos de maus-tratos psicológicos. Estes casos são sempre entregues ao Ministério Público e depois é o Ministério Público que nos informa, que decide quando é que o Ministério Público ou as CPCJs, mas, portanto, são essas entidades que depois nos dizem quando é que aquela criança pode sair do hospital. Infelizmente, nós também já temos tido cá, mas que vêm cá, têm os filhos e que dizem objetivamente que não querem aquelas crianças e nós temos que ficar com elas, protegê-las, enfim. E estamos a falar de quantos casos por ano? Começamos a ter uma preocupação especial com a problemática social de há 5, 6 anos para cá. Enquanto que há 5 ou 6 anos nós podíamos ter por ano uma dúzia, 20, quanto muito, de casos com problemática social que nos levavam a tomar algumas medidas, nós hoje temos números que, no fim do ano, muito provavelmente, se irão aproximar dos 100. Para o diretor do Serviço de Pediatria do Hospital da Guarda, o mais importante é dar à criança uma família. Embora todos nós ficamos sensibilizados quando alguma mãe diz que não quer o seu filho, mas julgo que o fundamental aqui é que aquela criança possa ter uma família. Mas há registro de casos em que se prolonga no tempo a espera por uma instituição ou família de acolhimento. Que as crianças ficam aqui tempo demais, pois dir-lhe que sim, num número significativo. Há crianças que permanecem cá semanas, arriscaria mesmo dizer meses. Faltam respostas, lamenta o diretor do Serviço de Pediatria do Hospital da Guarda. Às vezes funciona bem.
Outras vezes não funciona com a celeridade que quem tem a criança junto de si gostava que funcionasse. As pessoas não recebem uma criança não é porque não a queiram receber, é porque não a podem receber. Por variadas razões, por falta de condições, porque as crianças às vezes também têm determinado tipo de patologia que exige uma determinada vigilância e que as instituições não têm essas condições para apoiar essas crianças e tudo isso cria dificuldades, penso eu, exatamente por essa falta de vagas nas instituições. São tantas as histórias e os casos que haveria para descrever. António Mendes tenta controlar a emoção e as palavras, porque o sigilo existe, mas desabafa que houve um caso que o marcou de forma profunda. Estou-me a recordar, por exemplo, de uma criança que permaneceu cá há alguns meses e que o pessoal, portanto, lhe faziam as festas de anos, compravam-lhe brinquedos, ofereciam-lhe coisas, portanto, não há dúvida que há crianças, e as crianças, quando permanecem muito tempo no serviço, elas são adotadas e nós verificamos na equipa, habitualmente na equipa existe 1, 2 ou 3 pessoas que se ligam mais àquela criança e que a adotam, entre aspas, mas isso verifica-se. Tentámos saber mais sobre o caso desta criança que ficou 2 anos no Hospital da Guarda. Respira fundo para recordar a história a enfermeira-chefe do Serviço de Pediatria e Neonatologia, Elizabeth Ferreira. Saiu ano passado, em abril, um miúdo que esteve no hospital até aos 2 anos de idade. Prematura, com muitos problemas, malformações. E acabou por ser um pouco abandonada, não é? Mas nunca chegaram a manifestar vontade de o levar para casa destas condições. Portanto, eles queriam-no, mas aqui, no hospital. E arrastou-se um processo até aos 2 anos. Roubámos 2 anos de integração numa família. Mas eu, neste momento, tenho a certeza que esta criança foi capaz, porque nós transmitimos os valores da vinculação. Portanto, e ele achou que tínhamos, muitas mães. Eram muitas mães, muitos pais, muitas tias, muitos tios. A enfermeira Elizabeth Ferreira também integra o Núcleo Hospitalar de Crianças e Jovens em Risco. Durante 2 anos, conta que o bebê foi criado e educado pela equipa de enfermagem do Serviço de Pediatria da Guarda. Aprendem os nossos hábitos. É que depois não aprendem os hábitos de uma família, aprendem os hábitos dos enfermeiros. Ele ajudava naquilo que eram os enfermeiros faziam. Portanto, que uma criança aprende em casa a ajudar a mãe a fazer a cama, a arrumar a louça. Ele aqui não tinha camas e louça para fazer, mas tinha outras coisas para fazer. Fazia connosco, porque eram referências que ele tinha. Pronto, de qualquer maneira, nós ensinámos muitas coisas. Ele aprendeu connosco a falar, aprendeu connosco a andar, aprendeu connosco a brincar. Nós tentamos dar-lhes aqui o máximo de conforto e qualidade de vida, mas isso não é o bastante. Eles precisam estar numa família que os proteja, num meio que os proteja. E não é o hospital que os protege, porque o hospital é um meio onde há infecções, pronto, não é o meio, não é o local ideal. Tempo demais para resolver estes casos, denuncia a enfermeira Elizabeth Ferreira. Temos tido necessidade de esperar, às vezes, 15 dias, olha, esperem mais 1, 2 semanas, aguardem mais 1, 2 semanas, porque vamos ter uma alta para uma adoção e essa vaga vai ficar para essa criança que vocês têm aí à espera. Portanto, nos centros de acolhimento, tanto numa como noutra, temos às vezes períodos de espera. Ainda não são suficientes. É o que nos dizem os técnicos que lá estão nessas instituições. Essas instituições deviam ser temporárias e muitas vezes processos de adoção, de acolhimento em famílias de acolhimento ou de adoção mesmo, prolonga-se nos tribunais e as crianças mantêm-se na instituição de acolhimento, que devia ser breve, máximo 6 meses, mantêm-se lá às vezes por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E pronto, há comissões com quem temos mais uma relação de proximidade, há outras que ainda temos que limar algumas arestas. Acho que às vezes ainda desinteresse em termos do Ministério Público, do Tribunal, depende da pessoa que está
naquele momento com o caso. O trabalho desenvolvido é multidisciplinar. Além dos enfermeiros e médicos, o Núcleo Hospitalar de Crianças e Jovens em Risco tem uma psicóloga, Tânia Prata, que é sempre chamada na hora em que uma mãe desiste de ser mãe. Tentarmos perceber porque é que naquela primeira fase há uma mãe que está a rejeitar aquela criança. Porque pode ser aquele momento inicial, o impacto de ser mãe, o colocar-se em questão se realmente terá competências para assegurar os cuidados àquela criança. Avaliar-se muito bem esta situação, quando realmente temos alguém que nos diz isto, percebermos se há suporte em termos familiares e sociais para ajudar aquela mãe. Depois destas todas estas variáveis estarem devidamente avaliadas, então depois perceber se realmente aquela mãe não quer mesmo aquela criança por alguma variável ou fator que se justifique. E quem dá o primeiro alerta para estes casos é a assistente social do Serviço de Pediatria do Hospital da Guarda. É ela que faz todo o trabalho de investigação. Alexandre explica como se desenvolve este processo. Quando a sinalização nos chega, pode chegar da escola, já tivemos situações de telefonemas anónimos, e depois, a partir daí, tentamos que a criança fique em segurança connosco, confirmando-se o Núcleo Hospitalar de Crianças e Jovens em Risco trata de fazer a sinalização para as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Só depois da comissão nos informar o que é que pretendem, é que a criança terá então alta. À nossa visita, uma recém-nascida. A mãe teve alta, a bebê ficou. É uma família completamente disfuncional, que estamos neste momento a aguardar a decisão da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco da localidade. O que é que eu posso dizer? E o nome para esta bebê? Quem dá o nome? E assim, as crianças quando nascem, temos o Nascer Cidadão, em que têm que ser registadas. Tivemos uma situação em que a mãe, uma jovem, uma adolescente, não quis o bebê, portanto nem sequer houve o primeiro contacto, e ela foi obrigada a atribuir nome ao filho, porque teve que o registar, ou fazer o registro tem que atribuir o nome. Foi muito complicado, porque ela não tinha nome para o bebê, porque ela não queria simplesmente o filho. E teve que arranjar um nome para lhe dar. Marta Clemente, enfermeira no Serviço de Obstetrícia, faz a avaliação social de todas as mães que chegam à unidade do Hospital da Guarda. Por um questionário que nós aplicamos a todas as grávidas e a todas as puérperas na obstetrícia. Portanto, um questionário em que nós queremos saber a profissão das pessoas, do que é que elas vivem. Depois, a um outro nível, se houver alguma coisa que nos levanta alguma suspeita, entramos em contacto com os cuidados de saúde primários da zona ou com a segurança social da zona, dependendo também do problema que detectamos. Isso de retirar bebés não é uma decisão nossa, nem uma decisão aqui hospitalar. Portanto, nós limitamos-nos a referenciar aquilo que detectamos. Pronto, depois há bebés que vão para casa referenciados à CPCJ da área de residência ou ao centro de saúde, e há outros que acabam por ficar aqui internados mais tempo, à espera de uma avaliação mais profunda, no fundo, das competências parentais. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Guarda, uma das mais de 10 existentes no distrito, registou no primeiro semestre deste ano 113 processos ativos. A presidente da CPCJ da Guarda, Ana Isabel Batista, recebe os casos encaminhados pelo Hospital da Guarda e admite que as vagas para receber as crianças em contexto de problemática social são muito reduzidas para os casos que crescem a olhos vistos. Temos tido cada vez mais casos, principalmente de violência doméstica. Violência doméstica, talvez aqui da separação dos pais, divórcios, casos até bastante graves, situações muito graves, que temos mesmo que encaminhar para instituições. São casos que demoram mais tempo, porque de facto é necessário procurarmos uma vaga. A Segurança Social dá-nos uma vaga para colocarmos as crianças e muitas vezes não é fácil. As vagas são muito poucas. Eu aqui te falo em termos de conselho, não é do Conselho da Guarda, porque só temos a CPCJ da Guarda, que só abrange o conselho. Mas o distrito é muito grande e vêm casos para este hospital, vêm casos de todo o distrito. Enquanto não se encontra uma vaga numa instituição ou uma família de acolhimento, a criança é obrigada a permanecer dias, semanas, meses e até anos, como já aconteceu no Hospital da Guarda. Mas à equipa que lida de perto com estas situações, só interessa que do outro lado do telefone, quando um dia mais tarde se procuram notícias, a resposta à pergunta "és feliz?"
seja só uma. Já se sentiu mãe de alguma destas crianças? Muitas vezes. Ainda ontem, contactei pelo telefone com um, eu fico agradada quando do outro lado eu pergunto: estás feliz? Estou muito feliz, obrigada. E isso pronto, não há palavras para explicar isso. As fotos que nos manda é de uma criança que está feliz, completamente feliz.